Jennifer, você é psicóloga? Eu sou psicóloga. Você lotou a sua agenda depois da formação em MDR, após os 8 dias dessa formação? Eu lotei os horários que eu tinha, eu aumentei os horários e eles continuam lotados. Última pergunta, você gastou algum dinheiro em marketing para isso? Gastei não. Não. Paciente que fala um pro outro e assim vem. Preciso fazer 3 perguntas. Com certeza. Você é psicóloga, Andréia? Sou. É. Você lotou a sua agenda a partir da formação, dos 8 dias de formação em MDR? Com toda certeza, de novo. Mais uma vez. E você precisou investir em marketing para isso? De forma alguma. Marketing zero. Zero. O marketing é o MDR, é nós, profissionais, doutora Ana, você, equilíbrio mente e corpo. Esse é o nosso marketing. Yes! Né? É esse o nosso marketing. A gente estar num grupo forte como essa empresa faz toda a diferença para quando a gente vai atender um paciente, porque a gente pode inclusive falar para ele, olha, pode olhar, veja o site, veja o Instagram, veja quem nós somos, veja a nossa história. Então isso faz toda a diferença, né? Estudar num lugar diferente faz toda a diferença. Kelly, você é psicóloga? Sou. Sim. Tudo bem. Segunda pergunta. Após a formação de MDR, você, após os 8 dias de formação, você lotou a sua agenda? Muito bom, hein? Última pergunta, hein? Você teve que investir em marketing para lotar a sua agenda? Não precisei. Não? Preciso fazer 3 perguntas para você. Preparada? Preparada. Primeiro, você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Segunda pergunta. Com a formação em MDR, após os 8 dias de formação, você lotou a sua agenda? Sim, eu lotei a minha agenda, Milena. Hoje eu tenho lista de espera. Última pergunta, hein? Para que isso acontecesse, você precisou investir em marketing? Não, eu não precisei investir em marketing. Nem um centavo? Nem um centavo. Olá, eu sou a doutora Ana Lúcia Castelo, psicóloga, e essa é a segunda aula do treinamento psicóloga com agenda lotada. Nesse treinamento, eu estou mostrando para você a grande oportunidade de lotar a sua agenda, sem gastar nem um centavo com marketing, se tornando autoridade no mercado da psicologia. Hoje eu quero mostrar quais informações importantes você deve colher de seu paciente, mesmo que você não goste de perder tempo com isso. Algo que eu escuto muito dos meus alunos: insegurança para falar com o paciente, dificuldade de cobrar o valor justo, não saber negociar valor, não conseguir captar pacientes, conseguir novos pacientes e manter os que já têm. O fato, gente, é que na maioria dos casos, os psicólogos que não gostam ou têm dificuldades de cobrar é porque a história clínica e as primeiras sessões são um problema para eles. Uma dificuldade, algo complicado e trabalhoso. O que acontece é que eles ainda não têm o conhecimento necessário, porque a partir do momento que você domina uma sessão, as chances são de que isso vai se tornar algo extremamente prazeroso e divertido para você. Na primeira aula, eu mostrei quais são os erros que te impedem de lotar a agenda. Não oferecer autorregulação emocional em uma crise imediatamente quando o paciente precisar, mesmo que seja na sua primeira sessão. Coisas que podem provocar o seu tempo ou até mesmo estragar o seu vínculo com o paciente ao substituir, ao invés de socorrer. Por isso, definitivamente, você deve evitar essas maneiras erradas de fazer as primeiras sessões. Então, se você ainda não assistiu à primeira aula, eu recomendo que você pause esse vídeo e assista ela primeiro,
pois o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para o que eu vou te ensinar hoje. Agora eu quero agradecer aos comentários que tivemos na primeira aula. Comentários de psicólogos que perceberam que o primeiro contato e as primeiras intervenções são as ferramentas mais poderosas para elevar o nível de qualidade do seu trabalho e, assim, obviamente, lotar a sua agenda. Eu fico muito feliz que, além dos comentários, está se formando uma comunidade de psicólogos engajados em lotar suas agendas através de resultados. Isso me deixa muito motivada. E eu sei que você talvez ainda esteja pensando que isso é muito complicado e que você não tem tempo de aprender uma nova abordagem, ou que isso não funciona aí na sua cidade. Mas eu tenho algo a dizer. Se você está realmente comprometida com a melhoria do seu trabalho e vive ou pretende viver bem da sua clínica, você não pode ignorar essa etapa crucial do processo, independente da sua área de atuação e abordagem. Você precisa se profissionalizar e profissionalizar o reprocessamento e, por consequência, os resultados do seu paciente, porque é isso que diferencia o seu trabalho dos demais psicólogos. Caso contrário, você corre o risco de ser totalmente ofuscado por alguém que acabou de entrar no mercado há muito menos tempo que você. Acredita em mim. E lembre-se dessa frase que vou te falar agora. Daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Então, gente, não existe nada mais eficiente e mais rápido para lotar a sua agenda do que um trabalho e uma sessão de MDR que traz resultados tão incríveis para o seu paciente, que faz com que ele saia por aí, logo após a primeira sessão, contando para todo mundo que ele conhece o quão maravilhoso é o seu trabalho, te trazendo novos pacientes através dessa recomendação. E a partir de agora, você vai ter acesso ao passo a passo de uma sessão Agenda Dourada. Olha isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você já fez terapia anteriormente? Quando criança. Quando criança, né? A terapia de fala é uma terapia um pouco diferente, né? Porque você vai falando absolutamente tudo o que está pensando, o que está sentindo. A nossa terapia, o EMDR, é uma terapia de reprocessamento, tá? Reprocessamento cerebral. Então, eu vou te explicar um pouquinho o que é isso, porque aí vai me facilitar, enquanto eu estiver te atendendo, de você conseguir fazer as coisas de uma maneira tranquila e não ter um sofrimento maior, tá? Porque a gente ativa muito aquela parte que está ali no cérebro congelada, e aí a gente, obviamente que o paciente sente muito, tá? Mas a gente consegue dar um jeito dentro do trabalho para que a pessoa saia das sessões bem, tá bom? Então, eu vou te dizer o que é o EMDR. O EMDR, a sigla significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Então, nós vamos fazer movimentos com os dedos, tá? Ou nós vamos utilizar um aparelho ou um pincel. Aí, no momento que eu for utilizar, eu te explico como funciona, tá bom? Como é que a gente entende que o trauma está localizado no cérebro de uma maneira disfuncional? O cérebro tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. O hemisfério direito é um hemisfério muito mais emocional. Ali estão as áreas do cérebro que estão ligadas a toda a parte mais instintiva, emocional, etc. E o hemisfério esquerdo, a parte mais lógica, a linguística, a linguagem, a inteligência, coordenação motora e etc. O que acontece no nosso cérebro? Nós temos um processamento adaptativo de informação que é onde são integradas as memórias. Se a Maria está aqui comigo e tudo vai bem hoje, ela sai daqui e pode dizer assim: nossa, foi legal essa consulta com a Ana Lúcia. Mas se você está aqui comigo e entra um ladrão, 2 coisas podem acontecer. Toda vez que você lembra, você diz: não vou voltar mais naquele consultório porque não é seguro. Ou não me senti bem porque aconteceu uma coisa muito ruim.
Então, aquela experiência fica armazenada no cérebro de uma maneira disfuncional no hemisfério direito. Tá entendendo? Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês, mostrar primeiro para a nossa audiência, o cérebro. Então, a gente tem aqui um cérebro antes do MDR. Vamos imaginar, eu falo para Maria, lembra daquele dia que você veio aqui e o ladrão chegou? Aí você ativa o teu cérebro. E aí, em seguida, eu faço toda a sessão do MDR. Se eu tirasse novamente um PET scan do seu cérebro, eu ia ter essa imagem, né? Que é uma imagem bastante legal para a gente estar mostrando para os pacientes, né? Durante o início do trabalho, para você entender. Existe uma ativação cerebral quando você entra em contato com a situação difícil, ok? Então, no MDR, o que é que a gente faz? Esse processamento adaptativo de informação, ele integra as memórias funcionais. E aquelas que não são funcionais, por exemplo, o dia que o ladrão veio, ela fica deslocada desse processamento. E o que é pior, na minha visão terapêutica, o que é que acontece? Ela se liga a outras situações similares que você viveu. Por exemplo, se você viveu um assalto na rua, aí essa memória que você teve aqui vai se ligar numa rede neuronal com essa outra do assalto de rua. E assim por diante. Essas experiências que você teve de assalto, por exemplo, eu tive 4 assaltos. Então imagine, né? Elas ficam juntas. Aí você diz, mas o que é que o MDR faz? A gente procura tirar, com a estimulação bilateral, principalmente, a força emocional e sensorial da experiência. Isso é muito importante. Então, quando você pensa, é como se você estivesse vivendo aquilo naquele momento. Então, para nós, isso é bem importante, a gente te explicar para você saber o que nós vamos fazer. Combinado? Então, você tem alguma dúvida no MDR? Não, né? Então, tá bom. Então, a gente vai iniciar o que a gente chama de história clínica. A história clínica é a primeira fase do MDR. Eu preciso saber um pouco o que é que traz a Maria aqui, né? Então, me fala um pouquinho. Hoje, veja bem, você pode ter várias queixas, né? Se você tiver, você me fala. Nós vamos eleger uma e vamos trabalhar hoje. E aí, a gente dá um segmento com as outras queixas que você tem posteriormente. O que é uma queixa? A queixa é a situação que traz o meu paciente para a terapia, tá? Então, a Maria veio para a terapia e ela tem uma queixa, né? Que você me falou antes, que você tem dificuldade com as amizades, né? Mas você pode ter uma dificuldade familiar, você pode ter uma dificuldade com o seu namorado, porque de vez em quando ele é muito cri-cri com você. Você pode ter uma dificuldade com sua irmã, com seu irmão. Você pode ter uma dificuldade de performance numa palestra que você vai dar. As pessoas têm dificuldades, então a gente vai ver isso depois, tá bom? Hoje, o que é que você gostaria de trabalhar? Acho que essa questão da timidez, em falar em público, Você me disse 2 importantes. A timidez de falar em público e o relacionamento com os amigos. Qual dos 2 você prefere trabalhar hoje? falar em público. Falar em público? Você teve alguma experiência de trauma falando em público? Alguma coisa ruim, mesmo pequenininha? Na escola, apresentar o trabalho. Me conta um pouquinho isso. Como eu sou tímida, né? Quando eu iria apresentar o trabalho, falar na frente das pessoas, dos colegas, eu ficava nervosa e muitas vezes eu travei. Travou, olha só que interessante. Tá, e isso te incomoda? Porque é uma coisa que às vezes deixa você insegura, né? Eu já tratei muitos pacientes com dificuldade de falar em público, sabe, Maria? E uma das coisas que eu percebi é que a maior parte deles tem trauma. Mas traumas assim. Eu era pequenininha, tinha 6 anos, estava ali na frente, falei uma coisa errada e meus amigos riram.
Você entendeu? Então, isso pode acontecer. Você acha que essas situações, você lembra de alguma que foi muito forte e que você ficou bem impactada? Uma vez no primeiro ano do ensino médio, que eu precisava apresentar um trabalho de história e eu travei, acho que por não saber muito o que falar ali, não estava muito preparada. E na hora eu travei, o professor também era bem rígido, bem bravo, assim. E eu fiquei com medo e insegura ali na hora. Na hora, né? Me diz uma coisa, como é que você percebe essa dificuldade? O que acontece com você? Eu acho que antes mesmo de eu estar ali na frente para falar o que eu tenho que falar, eu já começo a criar uma insegurança, assim. Quer dizer, você tem uma ansiedade antecipatória. E aí na hora que chega ali, eu já travo, às vezes não consigo falar, ou tipo, falo meio gaguejando. A primeira vez que você apresentou essa dificuldade foi lá aos 6 anos, quando você falou? Teve várias vezes, tipo, em leitura que a professora pedia pra... Quando era muito pequena? Sim, desde pequena já. Tá. Em que momento você apresenta essa dificuldade? Só quando vai apresentar trabalho? Ou tipo assim, você está num grupo e o grupo faz alguma pergunta, faz alguma coisa e você vai se expressar, você tem essa dificuldade ou não? Ou é só para apresentar trabalho? Às vezes quando estou num grupo também acontece. Também acontece, tá. Qual foi o pior episódio relacionado? Foi esse do ensino médio? Isso. Tá. Porque isso aí realmente foi bem difícil para você, né? Quais são os disparadores, né? Quais as situações que disparam essa tua dificuldade? Vou te explicar. Um disparador, a pessoa quer parar de tomar café. Desculpa, parar de fumar. Aí, um dos disparadores é o cheiro do café. Toda vez que a pessoa cheira o café, ela tem vontade de fumar. Isso é uma coisa que acontece. O café, o cheiro de café, é um disparador para fumante. A pessoa que fuma, quando ela sente cheiro de café, ela tem vontade de fumar. É o cérebro fazendo uma associação. Tá entendendo? Você, o que é que dispara essa tua queixa de dificuldade de falar em público? Eu acho que, né, como eu falei, antes de eu já... É o pensamento? Não, eu acho que antes, quando de eu estar ali para falar, eu já penso no julgamento que as pessoas podem criar comigo falando. Olha só, o pensamento do julgamento é um disparador. Você pensa que vão te julgar, aí você ativa aquela dificuldade. Isso é bem comum, tá? E aí a gente é como se fosse o pensamento de você não conseguir fazer a coisa direito, né? Sim, em falhar, pensamento em falhar na comunicação, né? Verdade. O que acontece com você, com o teu corpo, antes de você apresentar o problema? Acho que frio na barriga. Frio na barriga. Frio na barriga é clássico, né, Maria? É clássico, impressionante. O frio da barriga e o aperto no peito são clássicos. Agora me diz, quais são as consequências dessa dificuldade na tua vida? Acho que essa insegurança, tipo... Te causa uma insegurança? Que eu quero fazer, tipo, tudo perfeito, quero falar certo. E às vezes também em outras áreas, tipo, tem que fazer tudo certinho. Perfeccionismo, tá. Mas assim, como é que você reage diante dessa insegurança? Você enfrenta, você paralisa ou você simplesmente foge da situação? Tipo assim, muito comum, as pessoas que têm dificuldade, outro dia um paciente meu falou isso. Ana Lúcia, o meu chefe disse que eu tinha que falar, agradecer o troféu que eu ganhei. Sabe o que eu fiz? Peguei o troféu e fui embora. Isso é fuga.
Aí você me pergunta, o que é isso? Por que a pessoa faz isso? Porque o nosso cérebro, Maria, tem um sistema que chama sistema límbico. É um sistema de defesa. Quando você está em perigo, aí esse sistema é ativado pelo cérebro. Na hora que o chefe dele disse, você tem que falar em público, ele pegou o troféu e foi embora. Os três modos que esse sistema se manifesta são luta, fuga e congelamento. Eu pergunto para a Maria, quando você está diante de uma situação de exposição de falar em público, como você reage, o teu cérebro? Foge, luta ou paralisa? Tem momentos que eu congelo, mas também tem, tipo, que não tem jeito, que não tem saída, eu luto. Enfrenta? Tá. Mesmo gaguejando. Tá. Existe algum momento assim que você lembra que você foi dar fazer essa palestra ou falar em público e não aconteceu isso? Você foi super bem, super tranquila? Acho que não. Não? Não que você lembre, né? Isso é. Agora eu te pergunto, alguma história de trauma mais grave? Por exemplo, pode ser familiar, inclusive, né? Porque a gente tem hoje, sabe, Maria, um modelo, hoje só não, desde sempre, a gente tem vários tipos de pais, né? E os pais, muitas vezes, eu, como sou especialista nessa área, eu digo que os pais querem tudo de melhor para os filhos. Mas às vezes eles erram muito, né? Então eu tenho pais que descaracterizam o filho. Nossa, você não consegue fazer nada, etc, etc. Tem alguma situação, não só familiar, ou com amizades, alguma amiga, nossa, como você é muito burra, nossa, como você faz as coisas erradas, que você tenha vivido? A minha mãe. Aham. Ela às vezes fala, né? Tipo, que você não sabe fazer nada. Fala um pouquinho mais alto. Eu acho que a minha mãe tem momentos que ela fala que eu não sei fazer nada. Que você não sabe fazer nada. Frases desse tipo. É. Isso, sabe, Maria, causa trauma. Porque o trauma é tudo que a pessoa vive, tá? Que ela, que o cérebro dela absorve como sendo algo perigoso, né? Então, na hora que você ouve isso da tua mãe, você não sabe fazer nada, que é uma pessoa que teria que te dar uma força e te ajudar a aprender a fazer tudo, entendeu? Você assimila aquilo de uma maneira negativa, entendeu, Maria? Que já caiu a minha ficha, tá? Eu quero que você me diga o seguinte: se você apresenta alguns sintomas abaixo. Insônia? Não. Não. Pesadelos? Não. Não. Mudança de hábitos alimentares, por exemplo, quando você fica nervosa, você come muito ou você não come nada? Acho que não. Não? Perda de controle dos esfíncteres, por exemplo, quando você está nervosa, vai muito no banheiro ou tem dor de barriga? Não também? Hiperatividade? Não? Diminuição no teu rendimento acadêmico, como você quando você está diante da situação, você não consegue aprender as coisas direito, do tipo, você começa a ler, aí se desfoca. Isso acontece ou não? Às vezes. Às vezes, ok. Um medo generalizado de alguma coisa? O que seria isso? Medo generalizado é algum medo que você tenha, por exemplo, de enfrentar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Tem? Aparece de vez em quando, né? Uma agressividade não controlada. Não? Você nem tem carinho de ficar agressivo, hein? Uma culpa, vergonha, aparece de vez em quando? Um isolamento social. Baixa autoestima. Às vezes. Às vezes.
Rejeição do próprio corpo? Não. Ansiedade não controlada? Não. Pânico de alguma coisa? Uma inquietação? Às vezes. Às vezes, tá. Eventualmente, né? Você toma alguma medicação? Não. Não. Ótimo. Como é a sua dinâmica com a sua família? É boa? É uma dinâmica conturbada? Como é que você vê a dinâmica com a sua família? Essa situação com a minha mãe, que a gente não consegue, né, ter uma relação muito boa, assim. Tá. Isso sempre foi assim? Você tem irmãos? 2 Mais homens ou mulheres? homens. 2 meninos antes de você ou depois? Antes. Antes. Você é caçula. É interessante, sabe, Maria? Quando eu estudei o papel de pai e mãe, que eu fiquei 10 anos estudando, fiz um mestrado e um doutorado nessa área, uma das coisas que eu vi foi que as mães, principalmente, né, quando tem filhos homens e filha mulher caçula, elas muitas vezes desenvolvem uma boa relação, e não uma relação negativa. É interessante isso, né? Por quê? Porque a filha mulher, para a mulher, é muito esperada. Entendeu? Mas uma das coisas que eu quero te orientar em relação a isso é que, assim, hoje você já é uma adulta nova e a gente vai te ajudar a olhar esse papel de mãe da tua mãe de uma maneira diferente. Por quê? Quando a gente é adulta, a gente pode cuidar dessa criança interna que a gente tem, tá? E na terapia a gente vai conseguir fazer isso, tá bom? E como é a sua relação com seu pai? Tranquilo. É boa? Você diria amorosa e próxima ou fria? Frio. Frio. E com a sua mãe? Amorosa e próxima ou fria? Frio. Também. E com os seus irmãos? É parecido? E o relacionamento entre os seus pais, como é que é? É bom? É um relacionamento que você não acha bom? Eu não acho. Tá. Eles são casados? Tá. Perfeito. E sua vida afetiva, seu namorado? Ele é muito cri-cri? Ou ele é um cara legal? Ou ele é um cara que te ajuda bastante? Como que é? Eu acho ele muito legal. Você acha ele muito legal? O que é que ele faz de tão legal? Me conta. Ele me ajuda bastante, tipo, em relação a Essas questão da minha coisas. mãe, Tá sempre Legal. do meu lado, me apoiando. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Qual é a sua rede de apoio, além do teu namorado? Eu tenho 2, 3 amigas que me ajudam. Amigas, tá. Você acha que você consegue colocar limite com as pessoas? Limites assim, né? Alguém te faz uma coisa que não é boa e você, de repente, diz, olha, não gostei disso. Ou você engole aquilo e fica, sabe, remoendo aquilo dentro de você, Maria. Acho que eu melhorei bastante isso. Antes eu não ia muito mais, só que eu comecei a me informar mais, então em outras relações. Você acha que você já deu uma melhorada, né? Então, que ótimo, né? Bom, eu quero que você me diga também se você acha que você tem algum comportamento que se pareça com os comportamentos da sua família de origem. Você vê algum comportamento seu parecido com o da tua mãe? Por exemplo? Acho que eu vou fazer. Me fala. Mas não tanto Quanto ela faz? eu tento me controlar, né? Tá. E sabe por que essa pergunta está aqui na nossa história clínica? Pelo seguinte, Maria. Porque é muito comum o ser humano repetir o padrão transgeracional. Então, por exemplo, só para você ter ideia, eu tenho uma paciente que a mãe batia muito nela, mesmo ela adolescente.
E ela, quando tinha 15 anos, ela dizia: quando eu tiver meus filhos, eu jamais vou bater neles. Sabe por que ela veio para terapia? Porque ela gostava da filha dela. O que acontece, Maria? Esse comportamento, que a gente chama de repetição transgeracional, ele é um comportamento autônomo. A pessoa faz inconscientemente. Porque é aquilo que ela tem registrado na rede de memória como se fosse o ideal. Entendeu? Então, isso é muito difícil. Né? Então, assim, isso é uma dica para você, para a gente trabalhar na terapia, de que esse comportamento que a tua mãe faz e que você repete, da gente poder trabalhar com você. Sabe para quê? Para que você não faça com teus filhos. Esse é o objetivo, quando você tiver filhos, né? Eu quero que você me diga agora, Maria, quando você pensa sobre essa queixa, eu não consigo falar em público direito, né? O que você pensa sobre você mesma que seja negativo? A crença negativa é algo que você pensa sobre você, mas que não é verdadeiro. Vou citar um exemplo. A pessoa tem medo de elevador. Aí ela está diante do elevador e ela pensa: eu estou em perigo. Não vou entrar no elevador porque eu estou em perigo. Não é verdade que ela está em perigo. Mas ela pensa aquilo. A crença é um pensamento. Tá? Quando você pensa nessa tua dificuldade de falar em público, qual é a crença negativa que você pensa sobre você mesmo? Eu acho que eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Essa é uma crença negativa, muito boa. Inclusive, porque não é verdade que você não é capaz, tá? Mas você, quando pensa naquela situação, O primeiro evento de referência que eu vou colocar vai ser quando você tinha 6 anos, tá? Mas o pior, você me disse que foi o do primeiro ano do ensino médio, né? Que eu acho que isso é legal. Tem mais algum outro evento que você lembre mais atual, alguma coisa do tipo? Não. Não? O disparador que você me trouxe, que eu particularmente achei muito bom, foram os pensamentos, né? Os pensamentos em falhar, não é? Que eu acho que é muito importante, em falhar. E o que a Maria gostaria de pensar sobre o futuro dela, quando ela pensa nessa crença? Nessa crença não, nessa queixa. Eu não consigo falar em público, né? Eu tenho dificuldade de falar em público. O que você gostaria de pensar para o futuro? Eu sou capaz. Eu sou capaz. Essa crença é ótima. Eu sou capaz. Perfeito. Maria, nós terminamos a história clínica, mas eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer o nosso plano de tratamento, tá? Então, a queixa seria dificuldade de falar em público. Eu vou te explicar um pouquinho de falar em público. Essa queixa está muito dentro dos transtornos de ansiedade. Aqui eu já estou fazendo uma conceitualização do caso, para te explicar o que a Maria apresenta nessa área. Os transtornos de ansiedade, eles são divididos em 6. Um deles é a ansiedade propriamente dita, e um deles também são as fobias, os medos. Dificuldade de falar em público está muito ligado à fobia de falar em público, tá? Os transtornos de ansiedade com o MDR são muito bons de serem trabalhados, né? Eu tenho bastante experiência trabalhando. Então, dificuldade de falar em público, eu vou botar aqui a data que a gente está fazendo a nossa sessão hoje. Você vai me dizer quais são os sintomas que você sente quando você, além desse que você disse para mim, o primeiro, né, que você falou quando eu perguntei quais os sintomas que apareciam, você fala muito da culpa, da vergonha, né? E quais outros sintomas que você sente? Pode ser corporal, tá? Vergonha. Eu falei do aperto do peito e você falou o frio na barriga. Não foi? Sim.
o frio na barriga. O disparador que você me trouxe foi o pensamento em falhar. E eu vou botar o alvo, o primeiro, tá? O primeiro alvo, que é o de 6 anos, tá? E o segundo alvo, tem mais alguma situação difícil que você tenha vivido do primeiro ano do ensino médio, tá? E que você quer para o futuro é conseguir falar em público, né? Que você falou, pensando que é capaz. É isso? Isso. Falar em público. Estou fazendo aqui, Maria, para eu te mostrar, tá? Pensando que é capaz. E isso a gente vai conseguir com a terapia MDR, tá? Então, só para você ver aqui, tá? Nós temos a tua dificuldade, que é a queixa, Maria, tá? A gente tem os sintomas, a gente tem os traumas do passado, os disparadores e o que você quer no futuro. Só para vocês verem que a gente tem uma estrutura de plano de tratamento. Isso garante, nós podemos mostrar para o paciente, e isso garante para nós uma tranquilidade muito grande, porque eu vou trabalhar cada alvo que o paciente trouxer. Então, eu vou trabalhar cada alvo que o paciente trouxer. Isso para nós é extremamente importante, tá? Com a Maria aqui, eu vou trabalhar hoje o primeiro alvo. Ela escolheu a gente trabalhar com o alvo do ensino médio. Mas antes, Maria, é assim. Quando a gente trabalha, quando a gente faz alguma coisa na vida da gente, o que acontece? A gente vai desenvolvendo formas de reagir às situações. A segunda fase da terapia DMDR se chama preparação. Nessa fase, a gente prepara o paciente para instalar os recursos. O que são os recursos? Os recursos são lugares no corpo ou no cérebro que o paciente possa ativar quando ele não estiver bem. Então, eu tenho um recurso instalado, na hora que eu não estou bem, eu fecho os olhos, respiro fundo, eu ativo o recurso e posso fazer a estimulação bilateral que eu vou te ensinar agora, tá? O primeiro recurso da respiração. Tá? Eu vou ensinar para você hoje 2 tipos de respiração. A primeira é a respiração 4, 4, 8 e 4, tá? Você vai inspirar comigo, contando 4, segura o ar, contando 4, solta o ar, contando 8 e solta o ar residual com os outros 4. Então, seria segura e... tá? Vamos fazer. Inspira, segura, solta lentamente e solta o residual. Aê! Muito bem, mais uma vez. Segura o ar e solta o residual. Isso você pode fazer em qualquer momento da sua vida, tá? A respiração é uma das respirações que eu mais gosto, porque você pode fazer em qualquer situação, sem ninguém tá vendo. Você faz tranquilamente, sozinha. Vamos supor, você vai falar em público, tá ativada. A ativação no MDR, que a gente chama, é você sentir que você não está no seu estado normal. Aquela coisa por dentro começa a mexer, né? Você fala muito fortemente que tem essa coisa corporal que aparece. Quando aparecer, vai no banheiro, faz a respiração, ativa uma crença positiva e faz a estimulação bilateral, que eu vou te ensinar agora. A segunda respiração que a gente orienta é a respiração diafragmática, tá? Você inspira, joga todo o ar aqui no abdômen. O diafragma faz isso, ó. Tá assim, faz... E depois, solta. Vamos lá.
Você sentiu aqui? A gente puxa o ar e joga lá, é um pouco diferente da outra. Porque a outra, o ar você deixa no cérebro, para oxigenar o cérebro. E essa você leva para o diafragma, tá? Então, vamos de novo. Isso. Ok a respiração? A respiração, ela é muito legal. Sabe por quê? Porque quando a gente está dentro de um contexto onde a gente não está bem, a primeira coisa que acontece é que a nossa respiração fica descompensada. Isso é algo que incomoda bastante, tá? Bom, o segundo recurso, primeira respiração, no primeiro dia a gente aprende só esses 3 recursos, tá? No segundo dia, a gente já vai aprendendo outros recursos. Mas hoje eu vou te ensinar só esses 3 primeiros recursos. No MDR nós temos muitos recursos. Isso nos dá uma tranquilidade como terapeutas do nosso paciente, quando não está bem, ele se autorregular. Isso para mim, é um dos grandes requisitos do MDR. Porque quando eu era terapeuta verbal, que ainda sou, eu não perdi o que eu fiz, eu não sentia que o meu paciente poderia, durante o processo, ele ficar bem recursado. Está entendendo? Isso é muito legal. Então, eu vou te ensinar o segundo recurso, que é o abraço da borboleta, tá? O abraço da borboleta foi um recurso desenvolvido por 2 mexicanos. Ela chamava Lucina Artigas, na realidade foi ela a primeira que desenvolveu, porque ela trabalhava muito com criança, e ela tinha dificuldade de, em ajuda humanitária, ela tinha dificuldade de mandar as crianças fazerem a estimulação bilateral. E aí ela pensou que talvez, utilizando a analogia de uma borboleta, as crianças conseguissem fazer. Esse recurso, ele é conhecido no mundo inteiro. Tem até séries da TV coreana, você acredita? E você vai aprender ele hoje, tá? O abraço da borboleta foi desenvolvido também pelo Dr. Inácio Jareiro, que é marido da Lucina Artigas, também é mexicano. E esse casal, só para você ter ideia, Maria, eles são o grande nome da ajuda humanitária no mundo. No mundo. Não falo nem no México, no mundo. Eles levam a ajuda humanitária. Eu mesmo sigo ele aqui no Brasil bastante. Você tem ideia como o MDR tem uma coisa ampla, né? Então vamos lá, o abraço da borboleta. Você vai colocar as 2 mãos aqui na frente do peito e vai cruzar os dedos polegares. Você vai procurar aqui em cima, Maria, esse ossinho da clavícula. Isso. Só deixa os 2 dedos, o indicador e o médio, em cima dele. E você vai golpear o teu... Aí, você vai golpear aí em cima, fazendo esse movimento, tá? Esse é o correto. Enquanto você respira, você faz o movimento, tá? Só tenho que te dizer uma coisa. Você não pode fazer isso aqui. O grande segredo do abraço da borboleta é a estimulação bilateral. Porque ela é uma estimulação bilateral tátil. Dentro do espectro do MDR, ela é chamada de estimulação bilateral tátil. Ok? Mas eu vou te ensinar, além do abraço da borboleta, um lugar seguro, tá? Então eu quero que a Maria me diga, o lugar seguro é assim, é um lugar real ou imaginário, que a Maria possa pensar nele e se sentir segura. E na hora que ela pensar nesse lugar, ela vai instalar ele. Eu sempre penso no meu lugar seguro, fazendo a instalação dele no momento que eu quero relaxar. Então eu vou instalar com você esse lugar seguro para a gente fechar os nossos recursos. Lembre, são 3. A respiração, o abraço da borboleta e o lugar seguro, que nós vamos ver hoje, tá? Então vamos lá. Como seria esse lugar? Pensa num lugar calmo e seguro, ou que você já tenha ido, ou que você viu na TV, ou que você viu numa revista. Um lugar que você gostaria
de fazê-lo o teu lugar seguro? A praia. Uma praia, nossa. Sabe que o meu é uma praia. Aonde seria esse lugar? Esse lugar existe ou é um lugar que não existe? É uma praia que você imagina? Uma praia que eu imagino. Que você imagina, uma praia imaginária, tá? Quando você pensa nesse lugar, qual é a imagem que representa a melhor parte dele? Eu acho que a areia, né? É ali você sentada na areia, respirando aquele arzinho bom, tá? Seria sentada na areia. Perfeito, na areia. Quando você pensa nesse lugar, você observa algum som? No mar. O som das ondas do mar, tá? Tá frio? Das ondas do mar, ok. Algum cheiro específico? Acho que da maresia. Da maresia. O som das ondas, perfeito. Quando você pensa sobre esse lugar, qual é o sentimento e a emoção que vem à tona? Acho que paz, calma. Uma paz, uma calma. Perfeito. Aonde que você sente esse sentimento no seu corpo? Quando você pensa nesse lugar? Acho que no peito. No peito. Um sentimento bom, não é isso? No peito. Quando você pensa sobre esse lugar e todas essas sensações maravilhosas que você sente, quais são as suas crenças positivas sobre você mesmo nesse momento que você sente? Pensa um pouquinho. Crença positiva é algo bom, mas é sobre você mesmo. A crença positiva é algo que você pensa sobre você mesmo que seja bom. Vou te dar uma colinha, tá? Aqui, veja se tem alguma que você faria uma ligação do sentimento, da emoção com essa crença positiva. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Nossa, essa crença, ela é muito boa, tá? Eu mereço ser feliz. Perfeito. Agora eu quero que você pense nessa crença. Eu quero que você pense sobre esse lugar seguro, que é aquela praia. A Maria sentada ali, gostosa, com essa sensação boa no peito. Pense nessa crença positiva. Eu mereço ser feliz. E eu quero que você faça 4 estimulações bilaterais com o abraço da borboleta. Pensando nesse lugar, nessa crença positiva. Isso. Não, cada vez é uma. Pode fazer, eu mando você parar. Isso. Pode parar, porque pode ser de 4 até 8, tá? O que você observou quando você pensou nesse lugar fazendo a estimulação? Eu tranquila. Você pensou que você estava tranquila, uma coisa boa. Te remeteu a algo bom, é isso? Tá. Caso você se lembre dessa experiência no futuro, qual uma palavra ou uma frase que você deve utilizar para fazer você se lembrar dela? Dessa experiência do lugar seguro. Como se você fosse dar um nome a esse lugar, Maria. Acho que tranquilidade. Tranquilidade. Tá. Então agora eu quero que você pense nessa palavra tranquilidade e faça mais um abraço da borboleta pensando no lugar seguro. Vamos lá.
Pode parar. Agora eu quero que você pense nessa palavra tranquilidade. Imagine utilizando esse recurso com sucesso no futuro para ajudar você quando for necessário. Faça de novo um abraço da borboleta. No futuro, como se você estivesse lá na frente. Pode fazer o abraço. Perfeito. Perfeito. Quero que você se lembre agora de que se você precisar de um recurso para te ajudar no futuro, o que você precisa fazer é respirar fundo, como eu te ensinei, tá? Dizer a palavra tranquilidade, ativar o lugar seguro e fazer o abraço para a borboleta para sentir o que você está sentindo nesse momento. É uma dica que eu vou te dar. Sempre que você puder estar regulada, procure fazer isso. O que é estar regulada? Estar bem, estar no teu estado normal. Você ficar nervosa, o ideal é depois você fazer os exercícios para você se autorregular, ok? Então, agora a gente conseguiu fazer a fase 2 do MDR, que é a fase de instalação de recursos. Instalamos os 3 recursos. Eles não são os principais, mas são os que a gente utiliza no primeiro dia da sessão para que o paciente já saia do consultório com alguns recursos para poder utilizar durante a semana até a próxima sessão. Então, você já tem 3 recursos, Maria, bem instalados, ok? Então, a gente agora vai passar para a fase 3 da terapia MDR. Então, pessoal, vocês viram o quanto é importante um trabalho extremamente didático, um trabalho bem elaborado, né? Vocês ontem viram o início de uma sessão, quando o paciente chega bastante desorganizado, a gente pode ajustá-lo de uma forma bem tranquila, com recursos. Hoje a gente viu a parte da história clínica, que é a fase 1, né? Lembrando vocês, o MDR é um protocolo de 8 fases. Cada fase tem objetivos e cada fase tem procedimentos. Então, hoje vocês viram a fase 1, história clínica, e a fase 2, que é a fase de instalação de recursos. Não existe no MDR uma fase melhor que a outra. Todas são importantíssimas e não devemos pular nenhuma das fases, né? Isso é muito importante. Quando a gente olha, vocês perceberam que na rede de memória dessa paciente existem alguns traumas. Os traumas, gente, eles podem ser extremamente nocivos para o desenvolvimento humano. Existe um estudo nos Estados Unidos que se chama Estudo ACEs. É um estudo longitudinal que foi realizado durante uma vida com 17.000 pacientes. Nesse estudo, os pesquisadores chegaram a uma conclusão de que as pessoas que sofreram traumas na infância e não resolveram esses traumas, não reprocessaram esses traumas, eles podem levar essas situações traumáticas ao longo da vida e desenvolverem doenças a longo prazo. Eu queria hoje mostrar para vocês um caso muito grave que eu tratei. É um caso de tricotilomania, né? A tricotilomania é um transtorno do impulso, né? Juntamente com um transtorno de ansiedade. A minha paciente era uma paciente nova, de 13 anos, tá? Vocês estão vendo a foto, no início do trabalho, ela arrancava os cabelos aqui atrás da cabeça e aqui, atrás do pescoço. Então, conforme ela arrancava, ela sentia um alívio dos sintomas que a incomodavam tanto. Era uma de trigêmeas e ela
foi uma garota muito comparada com as irmãs, né? Então, esse processo virou um processo traumático. Então, nós fizemos um trabalho para reprocessar traumas graves que ela teve em função disso. Aí vocês vão ver uma segunda foto no meio do trabalho, onde a gente já tinha reprocessado alguns eventos traumáticos bem graves, né? Então, a gente percebe que aos pouquinhos ela vai se regulando conforme os traumas vão sendo reprocessados. E a gente tem também aqui, essa foto que vocês estão vendo agora é no meio do trabalho, tá? Onde a gente reprocessou os traumas mais sérios relacionados principalmente ao contexto familiar. E a última foto, que foi uma foto tirada no momento da alta, né? Quando a paciente já estava extremamente regulada, tranquila, e ela conseguia já ter um controle da tricotilomania. A tricotilomania é uma doença muito grave. Em criança muito pequena, ela pode ser bastante perigosa, porque às vezes a criança arranca e come o cabelo, e aquilo forma um bolo capilar no estômago da criança, e a criança precisa ser operada para tirar aquele bolo capilar. No caso dessa minha paciente, ela não comia o cabelo, tá? Mas vocês estão vendo aí a última foto, no momento da alta, quando ela já tinha um controle, né? Porque é preciso se trabalhar o trauma e depois uma nova forma de lidar com as situações. E nós conseguimos um trabalho bem interessante com essa paciente, tá? Então, é importante vocês verem esses casos clínicos, que são casos de sucesso, né? O tratamento dessa paciente durou 1 ano e 1 mês de terapia, né? Foi um trabalho bem criterioso, porque tivemos muitos traumas para reprocessar e instalando vários recursos sempre. Então, é isso, gente. Então, para a gente encerrar, né, vários de vocês nos mandam mensagem perguntando sobre a formação completa. Que, para quem ainda não conhece, é o curso ao vivo e online, onde eu ensino passo a passo, com muitos detalhes, para você aprender a como lotar a sua agenda, gerando resultados por meio da abordagem do MDR. É uma formação em que você aprenderá a teoria, vai assistir atendimentos ao vivo, vai atender e ser atendido, e também vai me ver atendendo ao vivo. E conta também com 10 horas de supervisão de casos para tirar dúvida dos casos que você começar a trabalhar. Além de uma comunidade exclusiva permanente para você discutir e conversar diretamente com a treinadora e toda uma equipe de supervisores juntos dos demais psicólogos. Então, gente, vocês terão suporte, certificados nacionais e internacionais e uma comunidade para te apoiar nessa jornada. Assim é que você vai fazer parte da família da psicóloga Agenda Dourada. Mas isso é algo que eu vou te explicar mais para frente. Agora, por enquanto, eu quero que você deixe aqui o seu comentário, suas perguntas e suas dúvidas. Eu vou fazer o possível para ler e responder cada uma delas. E não esqueçam, hein? Participem da premiação enviando o seu resumo. Não esqueça também de marcar seus amigos e postar um story lá no seu Instagram com a hashtag Semana da Psicóloga, da Psicoagenda Lotada, e me marcar, ok? Na próxima aula, que vai ao ar amanhã, às 20 horas, eu vou te mostrar o pulo do gato do MDR. São as etapas do reprocessamento. Vou te mostrar também porque ele funciona tão bem e para qualquer psicólogo ou qualquer queixa que o seu paciente apresente. Eu tenho certeza que, a partir dessa aula, tudo que você pensa sobre atendimento psicológico vai mudar. Então, eu te vejo amanhã, dia 2 de abril,
às 20 horas da noite, na terceira aula do treinamento Psicólogo Agenda Dourada, tá? Um beijão, boa noite para todos. Tchau, até amanhã, às 20 horas.